Mateus capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. E o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aqui. Bom, hoje então nós vamos falar sobre essa parábola de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vamos entender isso hoje, que é uma parábola muito interessante. Veja que Jesus, ele coloca uma situação onde existe uma festa de casamento e o filho dele envia convite para todos aqueles que eles encontravam como amigos. Mas você notou uma coisa interessante? Todos eles tinham uma desculpa. Todos eles tinham. O rei ficou muito chateado com aquilo. Então ele mandou um segundo convite. E todos eles continuaram a desculpar-se. Por fim, e aqui parece um paradoxo, é interessante, ele manda convidar todo mundo. Chama todo mundo que vocês encontrarem, sai pelas esquinas, andem pelos becos e digam assim: vem cá, o rei está dando uma festa de casamento. E eles fazem isso. Mas tinha um homem que não estava com roupa de casamento, e o rei manda ele ser lançado fora. Por que parece um paradoxo, irmãos? É isso que eu quero considerar com vocês hoje. Pense bem, vamos primeiro fazer a primeira aplicação da parábola, e depois nós vamos ver como ela fala conosco nos nossos dias, que para nós é a frase: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que acontece então? Primeiro, esse rei é o próprio Senhor Jeová. É ele quem convida a nação de Israel para as bodas do Cordeiro. É ele quem convida. Só que a nação de Israel simplesmente decide que para eles não é interessante aceitar Jesus Cristo. Então nós temos lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz assim: olha, veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto nele crer, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, então Deus, Ele passa a chamar a nação de Israel não quer, Ele chama de novo, eles não querem, e Ele fala assim, então é o seguinte, então vamos chamar o pessoal lá de Hortolândia também, vamos chamar o pessoal dos Estados Unidos, vamos chamar o pessoal de São Paulo, vamos chamar o pessoal do mundo inteiro para a festa de casamento. Quem entendeu por que você conheceu Cristo? Porque Israel rejeitou a Cristo. Romanos, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Romanos, e deixa marcado aí em Mateus, que a gente volta lá depois, e aí você vai entender uma coisa interessante. Romanos 9, 25. E como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei de minha amada a quem não é minha amada. Irmãos, olha só, nós que não somos judeus na Bíblia, nós somos conhecidos como gentios, ou pessoas das nações. É confortável para os irmãos entenderem esse termo? Levante a mão para mim quem já entende esse termo. Tranquilo? Então o que acontece? Se o mundo antes de Cristo, ele estava dividido em judeus e não judeus. Ou seja, ou você era judeu israelita, ou você era uma pessoa das nações. E ele disse que vou chamar de meu povo aquele que não é meu povo. Irmãos, isso aqui é muito importante quando nós passamos a entender, porque, pensa bem, nós estávamos em um segundo plano no projeto de Deus para a salvação. Nós estávamos em um segundo plano. O plano inicial era para os descendentes de Abraão, e a partir dali, ele diz que todas as nações da terra seriam abençoadas. Por exemplo, se Israel tivesse aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em massa, você pode ter certeza que o desenrolar da história, embora já conhecido por Deus, não seria esse que nós temos, seria diferente. É por isso que quando Israel rejeita, Israel não rejeitou à toa, porque quando você vai mais um pouquinho para frente, você vai ver que o projeto de Deus era que você aceitasse a palavra do Evangelho. E o projeto de Deus era realmente que Israel se endurecesse. Veja comigo aí Romanos, capítulo 11. Dá uma olhadinha aí junto comigo. Agora, a partir do versículo... A partir do versículo 10... Aliás, do 10 não, esse tem que pegar do 1 mesmo, senão a gente perde o contexto. Quem está acompanhando o que eu estou pregando até aqui, dá um amém. Amém. Deus chamou Israel fez de conta que não aconteceu nada na vida deles. Deus chamou os gentios, que somos nós. E é por isso, irmãos, que Paulo nos dá essa demonstração aqui agora em Romanos 11. Vem comigo. Já que eles não quiseram, a pergunta é assim: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu.
Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há um remanescente escolhido pela graça. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Nós fomos chamados depois de uma primeira rejeição de Israel. Só que Israel não foi rejeitado totalmente como nação. Existe um restante que é chamado pela graça. Existe um restante que é chamado. O 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que Paulo está mostrando aqui? Olha, tem um restante de Israel que vai vir para a festa. Vai vir para a festa. Só que eles não vão vir mais apenas porque são descendentes de Abraão. E eles não vão vir mais apenas porque guardaram parte da lei. E eles não vão vir mais porque se circuncidaram. Eles vão vir pela graça. Então veja, irmãos, a graça nivela todos os salvos. A graça nivela. 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Israel não alcançou aquilo que eles almejavam. Sabe qual era o projeto de Deus para Israel? O projeto de Deus para Israel era fazer deles um reino de sacerdotes. A mesma promessa que Deus deu para nós era para Israel. Eles iriam se tornar reis e sacerdotes durante o período milenar aqui na terra. Era isso que Deus queria com eles. Eles rejeitaram, então Deus nos chamou. Mas Ele diz que aquilo que eles tanto buscavam, eles não conseguiram, mas os eleitos obtiveram. Esses eleitos, a princípio, são os eleitos dentro da nação de Israel, que é o que eu sempre prego, a eleição em Cristo Jesus. Veja, nem tudo que se dizia Israel era Israel. Quem está entendendo a próxima fala? Nem tudo que se diz ser crente é crente. Mas eles conviviam todo mundo junto. Mas o Paulo fala assim, não. Os eleitos obtiveram. Só os eleitos. Tem gente, irmão, que dá pulo dessa altura, quando a gente começa a pregar eleição. Mas não adianta. Fui eu que coloquei essa palavra na Bíblia? É a Bíblia quem diz, não sou eu que estou dizendo. Dentro de Israel tinha gente salva e tinha gente que não era salvo. Quem entendeu essa palavra aí? É problema de Deus isso aí. A gente não sabe como é que funciona. Eu tenho uma breve visão disto, e eu explico. Mas como é que Deus pensa mesmo? Só o Espírito Santo que sabe. Mas vamos lá. Diz que os eleitos ganharam e os demais foram endurecidos. Pastor, por que tem gente que a gente prega a palavra para eles e eles ouvem a palavra? E por que tem gente que só falta a gente abrir a cabeça dele, colocar lá dentro e ele não ouve a palavra? Os eleitos ouvem, os demais foram endurecidos. Irmãos, isso é tão certo que tinha horas que Jesus, o próprio Jesus sabia disso. Ele falava assim, eu falo para eles por parábola, que é para eles não entenderem e serem salvos. Vai entender Jesus? Senhor, mas por que o senhor fica falando esse negócio de parábola aí? Não, porque para vocês
que são dos israelitas eleitos, lhes é dado a conhecer o reino de Deus, mas para eles não vão ser salvos. Palavra de Jesus. Então o Paulo está dizendo aqui exatamente a mesma coisa. Tem israelita que agarrou a salvação, que era eleito, e tem israelita que não, foi endurecido. Versículo 8. Não tem jeito, né, varão? Você vê que eu entro por outro livro da Bíblia, mas volta para Romanos. Não tem jeito, né? Romanos mas a gente vai voltar lá já já, na festa de casamento. Aqui é para vocês entenderem o fundo histórico. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. É forte essa palavra, irmão? É Deus quem deu. Deus deu um espírito de atordoamento para eles, e é o que Jesus dizia: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não conseguem entender. E disse que isto acontece até o dia de hoje. É por isso que Israel, até hoje, está esperando o Messias. Até hoje. Eu, quando estive em Israel em 2013, eu achei muito interessante que nos postes tinha a foto do Messias. Nos postes, nos muros, que era o Messias que eles estavam aguardando. Aliás, era um senhor, um rabino, que morava nos Estados Unidos. E eles estavam lá aguardando, com fotografias, tal, que aquele era o Messias. Aí, ele morreu. Não deu. Agora estão aguardando o outro. E assim vai. Ou seja, eles estão com o coração endurecidos até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Irmão, presta atenção nisso aqui. É Deus falando acerca do próprio povo dele. É Deus falando sobre o próprio povo dele, que ia ter judeus, que a mesa deles ia se transformar em laço e armadilha para eles, que é o que aconteceu. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente eu pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Aqui agora é que entra o entendimento do que Jesus falou sobre: corram pelos becos, pelas esquinas, chamem esse, chamem aqueles. Deus ensurdeceu Israel, Deus cegou Israel. Sim ou não? É o que a Bíblia está dizendo. Soberania de Deus, irmãos, que eu sempre tenho pregado. Soberania de Deus. Se a gente pegar Romanos 9 a 11, é mais interessante ainda. Soberania de Deus. Só que tem uma coisa, veja só, que eu quero que você entenda onde você entra nesse projeto de Deus. E onde está o amor de Deus, e onde está o seu convite na festa de casamento, e por que aquele homem estava sem roupa e foi expulso. Veja que nós tratamos aqui de 3 grupos de pessoas: Israel, os eleitos em Israel, os gentios e os eleitos entre os gentios. É isso que a gente precisa entender. Novamente eu pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Quem é que fez Israel tropeçar, irmãos? Levanta a mão aí para mim quem entendeu. Não precisa responder não, levanta a mão aí quem entendeu. Quem fez Israel tropeçar? Levanta a mão. Quem entendeu? Não, levanta a mão, irmãos. Foi Deus. Fala comigo, foi Deus. Você nunca mais vai esquecer a partir de hoje.
Quem é que fez Israel tropeçar, irmãos? Foi Deus. Deus é soberano. Agora, por que Deus faz Israel tropeçar? Deus tem um objetivo nesse negócio. E você sabe qual que é o objetivo? Eu vou lhe explicar, mas você pode repetir comigo assim: foi por mim. Pode falar. Foi por você, irmão, que Deus fez Israel tropeçar. Foi por você que Deus fez Israel ficar surdo. Foi por você que Deus fez Israel ficar cego. Foi por mim. E você já vai entender isso. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme Israel. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, irmão. Você está salvo porque Israel tropeçou. Você está salvo porque Deus fez Israel tropeçar. Se Israel não tropeçasse, irmãos, você não estaria aqui hoje. E Deus queria te salvar porque Ele falou assim: em ti serão abençoadas todas as nações. E para ser abençoada tem que ser dentro do propósito soberano de Deus. Se não for dentro do propósito soberano de Deus, não vai. Porque veja só, irmãos, pensa junto comigo. Pensa junto comigo. Jesus era a pessoa mais carismática, mais bondosa que já andou nessa terra. Você acharia alguma dificuldade para ouvir as palavras de Jesus? Hoje nós lemos nos evangelhos e percebemos a pessoa de Jesus como era. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que amava os outros, uma pessoa que amava os pecadores, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de preconceito, uma pessoa que era do povo. É difícil amar uma pessoa como essa? Não. Mas a maioria de Israel não o aceitou, porque eles estavam cegos, estavam surdos. E é por causa da queda deles que veio a salvação para mim e para você. Irmão, é por isso que a gente tem que levar a sério esse negócio de salvação. Porque Deus, na sua sabedoria, Deus teve que traçar, irmãos, uma engenharia violenta para poder pegar todos os eleitos até o fim do mundo. Deus teve que traçar um projeto que nós não conseguiríamos entender ele nunca, porque é apenas pela graça. Ou seja, Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Palavra de Deus. Já tinha a nação de Israel quando Deus falou para Abraão? Não tinha. Não tinha. A nação de Israel surge com Jacó, neto de Abraão. Qual a engenharia de Deus? Eu vou criar um povo, desse povo virá o Messias, que vai resgatar toda a humanidade. Dentro desse povo, eu sei que tem gente que está salvo, e sei também que tem gente que não está salvo, mas o Messias vai chegar, e quando ele chegar, eu vou trazer um povo que nunca foi reconhecido por eles, que eles tinham preconceito desse povo, mas que também se tornará tão povo quanto eles. Olha que coisa, irmãos. Chamarei de meu povo aquele que não é meu povo. Então, a transgressão deles veio para a nossa salvação. Ou seja, quando eles falaram assim para Deus: a gente não quer ir na festa de casamento não. A gente não quer ir não. Deixa esse negócio de festa de casamento. Deus fala de novo assim: vem cá, vamos para a festa de casamento. Deus faz isso através dos profetas.
Ele envia profetas. Durante 4.000 anos de história que nós temos de Antigo Testamento, Deus sempre utilizou profetas. E depois da nação programada, feita, legislada por Deus, aí Deus envia profetas regularmente para ir arrumando o caminho do povo, para ir arrumando, para o Messias chegar. Só que Deus sabia que dentro desse povo todo, apenas alguns tinham sido escolhidos. Parece crueldade da parte de Deus? Talvez alguns digam sim, mas poxa, mas por que Deus escolheu só uma parte dentro do povo? Alguém sabe me dizer por quê? É muito simples, irmãos. É porque Deus lê o trajeto da nossa história, conhece o fim antes do começo, conhece a nossa predisposição de coração a receber o Evangelho em qualquer tempo da história. Então não é Deus que diz assim, ó, o irmão Zezé de Camargo vai ser salvo e o irmão Roberto não. Quem está entendendo isso? Não é Deus que diz isso. Deus diz assim, ó, a salvação está aberta para todos. Quem define agora é a sua disposição de coração, se você é um eleito ou não. Entendeu? Algumas pessoas, às vezes acabam colocando Deus em uma situação até complicada. Porque não, Deus escolheu indefinidamente quem vai ser salvo e quem não vai. Não. Deus escolheu na sua presciência, na sua visão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então Deus escolheu na sua visão aqueles que serão salvos. Porque senão Deus seria muito mau. Como é que Deus poderia? Eu salvo o Roberto, mas não salvo o Carlinhos. Eu salvo a Miriam, mas não salvo a Gabi. Não. Então é o seguinte, eu salvo. Você vem se você quiser. Quem entendeu essa fala? Eu estou convidando para a festa de casamento. Vocês vêm se vocês quiserem. Eu estou convidando. E aí ele diz assim, olha, que a 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus faz Israel fracassar, Deus faz Israel cair, porque existiam pessoas eleitas desde a fundação do mundo entre os gentios, e é por isso que a promessa a Abraão é dada: por meio de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, o projeto de Deus era macro, mas na cabeça dos judeus era micro. É só nós, acabou, somos só nós os eleitos e o resto do mundo são os cães, porque era assim que Israel tratava os gentios, o resto do mundo são os cães, nosso problema é com Deus. E eles se ensoberbeceram tanto que eles não se deram conta que Deus os estava endurecendo, e apenas os eleitos verdadeiramente aceitaram a Cristo. Depois ele continua dizendo, olha, se o fracasso deles foi bom, se a queda deles foi boa e já beneficiou os gentios, imagina na aceitar Jesus Cristo mesmo. Porque, irmãos, haverá um remanescente de Israel que vai aceitar a Jesus, e isso vai se dar por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, olha para onde Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando, ajuntando todo o seu povo na história, seja judeu, seja gentil. E o mais legal, irmãos, é como Deus faz a separação da humanidade. Porque seja judeu, seja gentil, se estiver em Cristo e foi salvo pela graça, tornar-se-á igreja do Senhor Jesus.
Se não está em Cristo, seja judeu, seja gentil, todos se levantarão no juízo final. Olha que coisa interessante. De modo que Deus, Ele nivela através da graça todos aqueles que respondem satisfatoriamente à salvação. E aí diz que vai ser riqueza ainda mais para nós quando Israel ele estiver na sua plenitude. Aí no 13: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios e exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha que interessante, irmãos. O Paulo fala assim, na realidade eu sou apóstolo para os gentios. Paulo é apóstolo da igreja gentílica. Pedro é apóstolo da igreja judaica. E Paulo diz assim: eu estou pregando para os gentios porque eu já entendi que existe eleição também entre nós. Só que o povo que deveria responder, tem alguns que não responderam. E aí Paulo diz assim: então, como alguns só dão valor a alguma coisa depois que perdem, eu quero mostrar para eles que eles estão perdendo. Eles estão perdendo por quê? Porque a grande maioria dos gentios está entrando pelo próprio endurecimento deles. Então eu quero que eles vejam e caiam em si. Essa é a fala de Paulo. Aí depois ele continua assim, 16: se é santa a parte da massa que é oferecido como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. O que Paulo está mostrando aqui para nós, irmãos? Que Israel continua sendo nação pactuada de Deus. Se a parte da massa é santa, a massa também o é. Ou seja, se tem eleitos dentro de Israel, então Israel continua sendo povo eleito de Deus. Não importa se alguns se extraviaram ou não. Mas, se a raiz é santa, os ramos também o são. A raiz está na origem do povo judeu, que são os patriarcas. E se eles são santos, os descendentes dele também o são. Mas veja que, embora Paulo diga isso, Paulo está sempre fazendo uma separação entre aqueles que aceitaram Jesus e os que não aceitaram. Vamos prosseguir. 17: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Hoje existe uma teoria que talvez vocês já ouviram. Chama-se teoria da substituição. Quem já ouviu falar nisso aí? Quem já ouviu falar? Teoria da substituição. Alguns irmãos, eu explico o que é. A teoria da substituição diz que a igreja substituiu Israel, de modo que todas as promessas do Antigo Testamento não são mais para Israel, são para a igreja. A seita a qual eu pertencia pegou todo o Antigo Testamento e todas as promessas de Israel, dizem agora que pertence a 8 homens lá em Brooklyn. Ou seja, essa é a teoria da substituição. A Igreja Católica faz a mesma coisa. E alguns ramos da igreja evangélica o fazem também. Então eu quero dizer a vocês que este ensino é um falso ensino e não é bíblico. Israel é Israel, gentil é gentil. Veja como Paulo, ele fala mais forte, não para os judeus, mas para os gentios. Olha, alguns ramos foram cortados. Ou seja, teve judeu que não foi salvo. Teve judeu que não foi salvo. Ele não era eleito. Alguns ramos foram cortados. E você, sendo oliveira brava, sabe quem é a oliveira brava aqui, irmão?
Quem entendeu? Quem pegou aí a história? Levanta a mão, vamos ver. Quem é a oliveira brava? Quem é? Levanta a mão aí, quem entendeu. Então fala assim: eu sou a oliveira brava. É você, meu irmão. O Paulo aqui agora está dando uma advertência para mim e para você. E para esses que pregam a teoria da substituição. Ele fala assim, ó: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Isso aqui é Abraão, meu irmão. Através de ti serão abençoados todas as nações. A raiz começa ali com o nosso pai Abraão, que é o pai da fé. E o que é que acontece? Hoje você participa das bênçãos do reino de Deus porque você foi enxertado. Alguém sabe o que é ser enxertado? Só a irmã Águida? Irmão, eu preciso dar uma aula de cultura para vocês aqui de vez em quando. Enxerto, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar na mesma fala de uma planta. Você já viu que existe, por exemplo, uva que tem um gosto de laranja? Quem já viu isso aí? São frutas exóticas, são frutas especiais. Como que eles conseguem fazer essas frutas? Através do enxerto. Pega-se, por exemplo, no galho da determinada árvore, faz-se um corte e enxerta a outra lá dentro, de modo que as frutas, elas nascem com um sabor misturado. Isso é um enxerto. A pessoa perdeu parte da perna no acidente, então tem que tirar das costas para pôr aqui. É um enxerto, é um preenchimento. Todo mundo entendeu o que é enxerto? Sim ou não? Sim. Irmão, minhas pregações são muito difíceis de entender. Às vezes eu me sinto igual o nosso amado irmão Paulo, falo algumas coisas difíceis de entender. Mas se tiver, você pode falar que a gente facilita. Isso é enxerto. Então o que o Paulo está dizendo aqui? Olha, alguns foram cortados e você, sendo oliveira brava, você foi enxertado e agora você participa da raiz. Irmão, sabe como é que você foi enxertado nessa história? Sabe como é que você foi enxertado? Foi com as dores excruciantes de Cristo Jesus no Calvário. Ali você passou a herdar as promessas do pai da fé, que é Abraão. Ali você está entrando para dentro da festa de casamento com roupa de casamento. Ali você está enxertado agora. Agora sim, você pode se dizer verdadeiramente, entender em Romanos, porque você também é filho de Abraão, mesmo sem ser circuncidado, porque em Cristo Jesus é que nós somos enxertados. Só que ele diz o seguinte, veja comigo o versículo 18: não se glorie contra os ramos. Então, irmãos, uma coisa eu digo para vocês: porque Israel está atacando os palestinos lá. Bom, primeiro que isso daí é uma mentira. Israel não ataca ninguém, Israel se defende sempre. Só você pesquisar. Você pega pela mídia podre, Israel está sempre, atacando. Mentira. Na verdade, e é necessário que a mídia podre continue falando isso, porque para que o Armagedon comece, todas as nações da terra vão ter que se voltar contra Israel. Se a raiva contra Israel não for alimentada, não vai ter Armagedon. Então é por isso que você vê tanta rejeição a Israel. Só que ele diz que nós que somos cristãos, nós que fomos enxertados, não se glorie contra os ramos. Porque se você fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, nós só estamos aqui, só temos a esperança porque a raiz, nosso pai Abraão, trouxe o descendente prometido que hoje nos sustenta na fé. É por isso. Do contrário, não estaríamos. Então, irmãos, Israel, deixa Israel para lá. Não. Deus tem projeto com Israel. A Bíblia é tão clara nisso, irmãos, que é assim, Israel no Antigo Testamento é chamado de a noiva de Jeová. É desse jeito. A igreja no Novo Testamento é chamada de a noiva do Cordeiro.
Olha as analogias que a própria Bíblia faz. O pai tem uma noiva, que é Israel. Então não mexa com Israel, deixa Israel quieto lá. Eles ainda estão endurecidos, e você vai entender até quando. E a igreja do Senhor Jesus é a noiva do Cordeiro. Perceba como a Bíblia ela traz Velho Testamento e Novo Testamento com analogias semelhantes para que nós possamos entender. Vamos lá. 19. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Irmãos, nós temos que ter temor. Eu sempre digo, a salvação pela graça, que é a salvação que eu prego, às vezes, se você não entender, você fica até sendo um crente irresponsável. Você acha que você não tem compromisso, você acha que você não precisa caminhar de acordo com a lei do Cristo, você fica displicente. Não, ele diz assim: olhe, eles foram cortados pela incredulidade, e você permanece pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que vamos obter, mas ainda não vemos. Hoje, grande maioria dos crentes só andam pela vista. Os crentes querem andar pela vista. Eles não conseguem andar por fé em Cristo. Irmão, você tem que entender uma coisa, ó. Hoje, nós nos reunimos como igreja de Jesus. Amém? Somos uma célula da igreja de Jesus, como acontece em várias partes do mundo. E devemos fazer isso, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25: não deixem de vos ajuntar, como alguns já têm esse mau costume. Então a igreja de Jesus se ajunta. Eu sempre tenho pregado isso. Só que tem uma coisa: vai chegar um momento, na grande tribulação, que nós não estaremos reunidos como igreja. Não vai dar. Talvez a igreja vai ser lá na casa do irmão Elias. Ele, a família e mais um ou dois que estão perto, escondidos, para poder pregar a palavra de Deus. Talvez a igreja vai ser lá na casa do irmão Roberto. A igreja vai ser a sua casa. Vai chegar esse momento. Só que tem uma coisa: você continuará andando pela fé? Aqui é que está o projeto. Você continuará andando pela fé? Porque hoje os crentes só andam pela vista. É só pela vista. Não consegue andar pela fé. Não consegue andar vendo aquele que é invisível. Olhar para Jesus mesmo e dizer assim: eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Levanta a mão aí para mim quem tem caminhado para essa palavra que eu estou dando aqui. Levanta a mão. Eu estou com Jesus, eu consigo servir Jesus. Levanta a mão aí. Precisamos entrar para esse projeto, irmãos. Porque no dia que acontecer, é você e Deus. E vai acontecer. Não vos iludam. Não vos iludam. Vai acontecer. Andar pela fé. Eu pesquiso muito site internacional. Porque nacional não adianta nada. Ninguém fala nada para nós aqui. Mas lá fora você fica sabendo como o mundo está andando. Como que a tecnologia está avançando? Para onde que esse mundo está chegando, irmãos? E cada vez que eu vou pesquisando, eu vou me dando conta de que nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus. E nós vamos ter que andar pela fé. Não vai ser pela campanha da igreja, não vai ser pelo símbolo da igreja, não vai ser pelo ministério, não vai ser pelo pastor. Eu vou acertar o pastor e vou dispersar as ovelhas. Foi o que estava na profecia para Jesus. E é o que vai acontecer também. Você vai ter que ter fé para se sustentar. O meu justo viverá pela fé. De fé em fé. E é aqui que você tem que começar a caminhar.
E tem que começar a desenvolver isso agora, irmão. Sabe por quê? Olha o nosso tema. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, se você foi um escolhido mesmo, você vai viver pela fé. Você vai aprender a viver pela fé. Você vai praticar isso. Você entendeu? Então, não se orgulhe, mas permaneça pela fé. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará você. Irmão, sabe o peso dessa palavra aqui de Paulo? Sabe o peso dessa palavra aqui? É o seguinte, olha. É assim. Você pegou uma carona no trem sem pagar passagem. Você pegou uma carona no trem sem pagar passagem. Então Paulo fala assim, então não fica querendo ir na janelinha não. Fica quietinho, vai no seu lugar mesmo. Você já está dentro do trem. Você já está salvo em Cristo Jesus. Fique quietinho, fique quietinho. Porque se Deus não poupou aqueles com quem Ele tinha um pacto, tampouco poupará a mim ou você. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E ele prossegue. 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Olha aqui para mim. Deus é bom? Sim ou não? Sim. Deus é severo? Sim. Você está vendo que sim, de crente que não entendeu nada do que eu prego? Vamos tentar de novo? Deus é bom? Sim. Deus é severo? Sim. É também, irmão. Deus é soberano, irmão. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus não é um carrasco. Deus não é mau, mas Deus é soberano. Você está dentro da sua casa. Quem é que manda na sua casa, pastor Roberto? Ué, agora eu vou questionar que o pastor Roberto plantou uma árvore na entrada do portão do carro dele. Ele pode plantar se ele quiser? O Carlinhos que não vai mais entrar de carro, né? Porque plantou bem na entrada do portão. Então, irmãos, Deus é soberano. Deus é o dono do mundo. Deus continua governando o mundo. Então ele diz assim, olha, considera a bondade, mas também considera a severidade de Deus. Presta atenção agora. Severidade para com aqueles que caíram. Severidade para com os que caíram. Mas bondade para com você. Deus foi severo com Israel, mas foi bom com os gentios. Para você ser salvo. Você já imaginou se fosse o contrário, irmãos? Isso aqui dá para a gente fazer uma ilustração. E aí você, quando eu fizer essa ilustração, você vai dizer, você tem 2 filhos. Bom, diz que pai não gosta mais de um filho do que do outro. Eu não acredito nisso. Talvez é porque vão dizer, porque você não é pai. Mas eu não acredito. Se eu tivesse outro passarinho, para mim o Frederico sempre seria o preferido. Não teria jeito. Mas você tem esse negócio. Todo mundo sabe que tem. Agora imagina, você diz assim, não, eu não tenho preferência por nenhum filho. Mas aí tem aquele que tudo que precisa você ajuda. E tem aquele que fica de lado, ele pede ajuda, mas você não facilita muito a ajuda para ele. Existe isso aí ou não existe? Existe, irmão, todo mundo sabe que tem. Eu mesmo lá em casa, minha mãe facilitava tudo para mim. Eu era mimado, rapaz. Eu era mimado, varão. Sem brincadeira. Você entendeu? Meus irmãos viviam com ciúme de mim por causa disso aí. Mas, irmãos, o que Deus está falando é o seguinte, eu beneficiei você, que também é meu filho, só que eu prejudiquei o Israel. Por causa de você que eu prejudiquei o Israel. Eu fui severo com eles, mas eu fui bom com você. É por isso que você tem que ter temor. E ele continua assim, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma você também será cortado. Olha a advertência de Deus. Eu estou salvo. Quem está salvo aí dê um amém. Amém. Então permaneça na bondade de Deus. É onde você mostra os frutos.
Porque se você se convencer, eu estou salvo, o ancião falou que todo mundo foi salvo pela graça, está tudo certo, né? Só que seu coração não muda. Você é o mesmo fofoqueiro de sempre. Seu coração não muda. Você é o mesmo cara ruim de sempre. Você sabe. Então que salvação foi essa? Salvo produz obra de salvo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então permanecer na bondade de Deus, meu irmão, significa você ir se aperfeiçoando em Cristo. É devagar, sem pressa de errar e sem pressa de acertar. É caminhando, é devagarzinho. Então, desde que você permaneça na bondade dele. De outro modo você vai ser cortado também. Porque os que foram cortados, vocês se lembram que os que foram cortados são os que não foram eleitos? Lembram disso? Aqueles que vão ser cortados da igreja é porque não foram eleitos. É porque não permaneceram na bondade de Deus. Não permaneceram no amor de Deus. 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira? O que Deus está mostrando aqui? Deus enxertou a mim e a você nas bênçãos abraâmicas, nas bênçãos do pai da fé. Ele está dizendo, se você, que não tinha nada a ver, ganhou essa bênção, imagina como é que vai ser agora para eu colocar de novo o Israel natural dentro dessas bênçãos. Para mim vai ser muito mais fácil trazê-los. E aí vamos lá. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Isso aqui, irmãos, acontece até a volta de Cristo. Israel vai ficar endurecido até a volta do Senhor Jesus, que é quando, nesse momento, todos os gentios eleitos estarão dentro da igreja, até Jesus voltar. 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com ele, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus tem compromisso com a nação de Israel. Não existe essa teoria de substituição. Bom, eles se tornaram inimigos por causa de você. Eles foram endurecidos por causa de você. Só que tem uma coisa, eu tenho compromisso com Abraão, tenho compromisso com Isaac e tenho compromisso com Jacó. E eu vou salvar Israel. Essa é a ideia de Deus. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não vai voltar atrás do que ele prometeu para Abraão. E Deus não vai voltar atrás do que ele fez na sua vida, porque você foi selado com o dom do Espírito. E uma vez que você foi selado com o dom do Espírito, você está salvo. E permaneça na bondade de Deus. Essa é a ideia do texto. Assim vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Percebe, irmãos, que Paulo vai trabalhando judeus e gentios, sempre mostrando para nós a graça de Deus, principalmente na nossa vida. Assim vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam a misericórdia, graças à obediência deles. Assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos.
Veja só, irmãos. Isso aqui Paulo repete em Romanos 3. Deus encerrou todos os seres humanos debaixo do pecado. Todos foram colocados debaixo da desobediência, para que Ele possa mostrar misericórdia para com todos. Você nunca vai poder comparecer perante Jesus e dizer assim: Jesus, eu estava na igreja todo domingo, eu operava o som, eu mexia naquele negócio, então, Jesus, e a irmã lá não fazia nada e o Senhor salvou ela também. Não, todos fomos encerrados debaixo da desobediência e debaixo do pecado, para que todos sejamos dignos de misericórdia. Quem entendeu o que eu estou falando? Todos. E aí você vê que o Paulo repetiu 2 vezes no Romanos 11, que isso é um mistério da parte de Deus. Ele fala que é um mistério. E aí no versículo 32 até o 36, ele diz assim, olha, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo agora ele finaliza aqui dizendo o seguinte: depois de tudo que eu expliquei para vocês, essa aqui é a fala de Paulo agora. O Paulo fala assim: tudo que eu expliquei para vocês é verdade, só que ninguém entende isso aí que o Senhor fez com Israel e com vocês. Você entendeu? É uma coisa, irmãos, que está dentro da mente de Deus, porque Deus teve que endurecer, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não tem como o ser humano prescrutar a mente de Deus, não tem. Então ele diz que isto é a profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos. Deus faz conforme lhe aprouve. E o que nós podemos dizer é que nós somos gratos a Deus, porque dentro da sua soberania Ele nos salvou. E é por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É Deus quem entende. E o Espírito seu e meu dá testemunho com o Espírito de Deus de que nós somos salvos. Você sente a certeza, você sente a proteção de Deus na sua vida, você sente a garantia, você sente perdão de pecados, você sente que Deus está com você em Cristo Jesus. Essa palavra que nós utilizamos aqui, e eu quero caminhar para o final dessa pregação, quando nós falamos em ser chamado, não é? Nós podemos entender que é um convite, irmãos. Todos são convidados. Não foi assim que Jesus Cristo falou lá na festa de casamento? Convida todos. Ele saiu convidando, mas eles não quiseram. Muitas pessoas hoje recebem o mesmo convite. Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Ou seja, vão e façam discípulos. Ser escolhido significa você ser discípulo e dar fruto na sua vida. Isso é ser escolhido, isto é ser eleito de Deus. Significa que você aceitou o chamado, mas você não é apenas um transeunte dentro da igreja. Significa que quando nós somos escolhidos, nós também fomos eleitos, como diz o livro de 1 Pedro, dentro da presciência de Deus. Agora, por que poucos são escolhidos? Por quê? Irmãos, porque é o seguinte: viver com Cristo significa renúncia. Viver com Cristo é renúncia. Se você for analisar bem, Cristo, Ele é completamente contrário ao nosso ego. Cristo é completamente contrário
aos nossos gostos e um monte de coisa. Então o que significa? Significa que nós devemos procurar entender, por mínimo que seja, irmãos, a cada reunião cristã, significa que você precisa aprender a ser obediente. Irmãos, nós estamos vivendo um período na vida onde a desobediência é crassa na humanidade. Não se obedece pai, não se obedece mãe, não se obedece pastor, não se obedece chefe, não se obedece padre, ninguém quer obedecer ninguém. E dessa maneira é muito difícil que alguns obedeçam a Cristo. Mas nós precisamos obedecer. Vocês me chamam de amigo e mestre, mas vocês serão apenas meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Como você pode certificar-se de que você verdadeiramente foi um escolhido? Que você não é aquele cidadão que chegou com roupa, sem ser roupa de festa. Porque veja, na parábola, ele falou assim: vieram alguns judeus, certo? Que são os eleitos. Chamou os gentios, vieram os gentios, que somos nós, que também fomos eleitos. Mas chegou também aquele que veio sem roupa de festa. O que nós entendemos nessa parábola, irmãos? Entendemos o seguinte: que você precisa ter consciência para andar com Cristo. Você não pode depender do irmão, da irmã, do pastor, de ninguém. Você tem que ter consciência. Aquele cidadão que chegou sem roupa de festa, ele tinha sido convidado para uma festa de casamento. Era praxe na antiguidade que as pessoas se vestissem adequadamente para estar na festa. Então ele veio, ele era gentil, presta atenção nisso, ele era gentil. Ele já entrou na festa, sendo que ele não era nem dos convidados principais. E aí ele chegou lá, de bermudão, chinelo de dedo, e quero ficar nessa festa. O homem falou: não vai ficar na festa não, porque, poxa vida, você já não era da lista de convidados, e agora você chega aqui querendo colocar as suas normas? Não. Isso significa, irmãos, que tem pessoas que estão dentro da igreja de Jesus, mas são pessoas que nunca foram salvos. São pessoas que estão dentro da igreja só por interesse. São pessoas que estão dentro da igreja simplesmente por uma questão de socialização. São pessoas que estão dentro da igreja porque são gananciosos. São pessoas que estão dentro da igreja pelos mais vários motivos, menos por Jesus, menos pela festa de casamento. Então a sua roupa não é adequada. É aí que nós sempre temos dito, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, coloca 2 de Pedro 1,10 para mim aí, varão, por gentileza. Muitas pessoas, às vezes, e a tendência vai ser piorar. É por isso que eu estou dizendo para você, você tem que aprender a andar com Jesus. E enquanto temos tempo hábil, aprender a andar com seu irmão. Sabe por quê, irmão? Quando chegar esse tempo difícil na vida, eu não sei onde eu estarei, mas você pode ter certeza que eu estarei. Você estará. Agora você imagina, por exemplo, se a minha única opção na vida, nesse tempo difícil, for ficar perto do Fábio, eu não tolero a cara dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aprender a caminhar agora, irmãos, com Cristo e com os irmãos. Porque vai chegar momento que talvez eu vou precisar de um copo d'água dele. Estou usando apenas um hipérbole, viu, varão? Que eu gosto de você. Senão o irmão acha que eu estou falando sério dele, né? 2 de Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Temos que fazer firme, irmãos. Você foi chamado, você foi convocado, você deve certificar-se de que você é um eleito de Deus.
Isso não acontece por tradição, isso não acontece por família, isso não acontece por estar dentro de uma igreja apenas. Como é que nós fazemos isso? Veja só, versículos 5 a 8 do mesmo capítulo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Nisto em que, irmãos? Na sua vocação, na sua eleição. Diligência. Quem sabe o que significa essa palavra? Quem sabe? Eu explico. Ser diligente é o contrário de ser indolente. Ser diligente significa estar pronto. Ser diligente significa você fazer as coisas com alma, você fazer com coração, você está pronto para fazer. Toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Veja, somos salvos pela graça mediante a fé. Só que a fé você acrescenta, você tempera a sua fé com a virtude. A virtude, o conhecimento. É importante que você esteja nas reuniões cristãs adquirindo conhecimento, aprendendo de Deus. A virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. Veja, o amor fraternal, o amor de irmãos para com irmãos. É por isso que não existe crente carreira solo. É por isso que não existe crente que fica em casa dizendo que é crente no servo do Senhor, porque não é. Crente está junto. Crente anda junto. Crente dá a mão. Essa é a proposta da igreja do Senhor desde os primórdios. É por isso que existe igreja. Igreja não é um lugar para a gente ficar de blá blá blá, ficar fazendo campanha, ficar fazendo isso ou aquilo. Igreja é para você olhar para quem está do teu lado e saber que ele é tão pecador quanto você. E é por isso que você precisa da misericórdia de Deus. É para isso que serve a igreja. Então, o amor fraternal. E ao amor fraternal a caridade, que também é o amor. Ou seja, é aqui que eu exercito os meus dons. É aqui que eu dou da minha vida. É aqui que eu contribuo com o meu dinheiro. É aqui que eu vejo o irmão que está necessitado, eu dou uma roupa para ele. É aqui que eu vejo o irmão que está com chinelo de dedo, eu dou um sapato para ele. Isso é fruto, irmão, do verdadeiro crente. Verdadeiro crente não é egoísta. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, a sua fé te move, a sua fé é viva, a sua fé faz você caminhar, a sua fé faz você abençoar, a sua fé faz você agir. A sua fé faz você mostrar que você realmente está vestido com as vestes adequadas do casamento e que você é um eleito de Deus. Deus abençoe vocês.